esta finalização da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E a pergunta, irmãos, que nós queríamos neste momento fazer é sobre uma vida piedosa. O que é ser uma vida piedosa? O que é a vida piedosa que todo crente em Cristo Jesus deve prezar e buscar assim viver? Uma vida piedosa, irmãos, é uma vida consagrada a Deus. É uma vida onde existe uma preocupação em agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Isto é viver uma vida piedosa. Tendo Deus então como referência para todas as nossas decisões, a ponto de que esta grande preocupação do piedoso precisa então estar de forma associada à pessoa de Deus, colocando à disposição do Senhor aquilo que nós amamos no nosso coração e as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas ansiedades. Assim como Tiago falou no capítulo 1, verso 22, há um aconselhamento para que nós tornemos-nos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. E de fato, queridos, é um motivo de gratidão quando o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, nos trazendo entendimento sobre a pessoa de Deus pela sua palavra, dissipando então a névoa do erro e estabelecendo a vontade do Senhor para que nós sejamos guiados por ela. Se de fato, irmãos, somos convertidos a Cristo, então o nosso primeiro interesse é ter de se ordenar ou ser ordenadas as coisas que norteiam a nossa vida. E nós nos referimos às questões de casa, às questões da igreja e o nosso relacionamento com o mundo em que nós vivemos. Então haverá uma ordenação, haverá uma recondução de valores, de busca e de comprometimento em fazer a vontade de Deus. Não separando por áreas preferidas, não, mas é em toda a nossa vida, em todas as áreas da vida. E na prática, irmãos, isso significa fazer o seguinte: Isaías capítulo 1:16, que nós lemos hoje de manhã, nos orienta: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Assim também, no Salmo 34, verso 14, aparta-te do mal, pratica o que é bom. Isto debaixo de uma condução do próprio Deus. E quando assim nós vivemos, e quando assim nós nos interessamos e nos esforçamos para buscar viver isso aqui, de fato isso nos levará a um patamar de intimidade maior com Deus, de viver de fato essa vida piedosa. É a vida piedosa que nós sempre decidiremos pela palavra do Senhor. Sempre nós iremos dar opiniões baseadas no conhecimento de Deus, na sua palavra. Isto é desafiador, mas é este o tom bíblico para a vida do crente. E antes de se construir, queridos, algo na nossa vida de bom, precisa haver rupturas e desconstruções de parâmetros que foram colocados lá atrás, para que nós possamos construir uma caminhada, algo de forma necessária, como de fato este esvaziamento para um enchimento, e aí do Espírito na nossa vida. E é preciso então compreender, queridos, e esta necessidade, ela deve então ser pautada por uma repulsa pelo mal. Eu devo odiar o mal, eu devo odiar com todas as minhas forças, e amar e estar envolvido, engajado pelo bem, pelo que é correto. Em Amós 5,15 nos fala sobre isto, e Romanos 12,9 também. Mas, queridos, no parecer do que o apóstolo Paulo ele quis tensionar àquela igreja, ele mostra-se então com um coração cheio de desejo, de intenção, de que sejam refeitas as rotas daquela igreja, a hora fundada por ele. E de fato, 3 anos ele passou, mais ou menos, na plantação daquela igreja, e logo ao se afastar dela para ir agora cuidar da igreja de Éfeso, ele recebe então um relatório negativo da igreja, que a igreja
viveu então momentos de instabilidade em várias áreas, as quais nós já conhecemos durante toda uma série de mais de 20, quase 30 mensagens ministradas neste púlpito sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E é por esta razão que nós vamos hoje finalizar lendo 2 versos apenas. Está em 1 Coríntios capítulo 16 e os versos 13 e 14. Por favor, abra sua Bíblia, vamos fazer esta leitura. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Primeira Coríntios capítulo 16, versos 13 e 14. São conselhos finais que o apóstolo Paulo vai dar à igreja. E ele diz: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Oremos ao Senhor. Pai santo e eterno Deus, nós queremos, ó Pai, neste momento de reflexão da Tua palavra, te pedir, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito, para que sejamos iluminados na mente, possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra e tomar, ó Deus, estes conselhos finais do apóstolo Paulo na Tua palavra como algo para nós no nosso tempo hoje aqui. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, na nossa caminhada de conhecimento do Senhor e na escalada da fé, ó Deus, de forma crescente. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos adoradores que Te seguem, que Te servem, que louvam o Teu nome verdadeiramente, Senhor. Nós Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, finalmente nós chegamos ao final desta carta. Uma carta bem exortativa, que trouxe muitas reflexões, momentos de vislumbres da vontade de Deus para a vida da igreja em Corinto e que se aplica à nossa vida hoje, no nosso tempo. E nós pudemos, durante toda esta série, perceber que a igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja que vivia as suas divisões dentro da igreja. Havia desentendimentos sobre como adorar e aquilo que era permitido ou não. Havia uma confusão na cabeça dos irmãos. Haviam questões relacionadas ao casamento. Havia também imoralidade sexual presente dentro da igreja e nenhuma providência havia sido tomada quanto a essas questões. Havia imaturidade espiritual de forma profunda, considerável, por desconsiderar aquilo que o apóstolo Paulo mesmo ensinou durante o período de plantação da igreja. Podemos ver, irmãos, as tentações sexuais que aconteciam num flertar com os templos pagãos, que haviam ali mais de 1000 prostitutas e haviam irmãos que flertavam com este tipo de coisa. E, meus irmãos, uma visão comprometida daqueles irmãos com o mundo em que eles viviam. E tudo isso são pontos, queridos, que nós precisamos estar de olhos abertos, percebendo que a igreja do Senhor nos dias atuais, e assim será até a volta do Senhor, nós precisamos estarmos atentos a essas questões, porque a igreja de Corinto era formada por pessoas igual a cada um de nós, e nós estamos hoje aqui sendo exortados, agora já com a carta em mãos, com toda a revelação já pronta para nos ajudar a compreender claramente a vontade do Senhor para conosco, para com a nossa vida, sendo nós aqui partes da igreja do Senhor. Eram, de fato, irmãos, alguns problemas que existiam na igreja e foram coisas que marcaram a vida desta igreja. São 2 cartas carregadas de muita exortação, de muita fala, de muito amor também, porque as palavras do apóstolo Paulo tinham o intuito não de envergonhá-los, mas de trazê-los de volta, à centralidade da Escritura, daquilo que Deus queria que eles vivessem. E, meus irmãos, Deus lidera, um tempo de ministério frutífero. Claro, aquela igreja ela foi plantada por Paulo, cresceu. Havia de fato, houveram relatos do próprio apóstolo Paulo de que aquela igreja era uma igreja sadia em seu tempo de criação, de fundação, mas que ela se perdeu ao longo do tempo por conta de princípios que foram deixados de lado, como esse que nós lemos aqui, como esses conselhos que estão aqui.
E nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã sobre esta terra, até o dia que nós daqui partiremos, deve ser uma vida de vigilância completa e total, de não levar na brincadeira o que quer dizer ser crente, de não olhar para a nossa vida e normatizar ou diminuir os efeitos danosos de coisas que podem estar presentes em nossa vida. E é aí onde a grande coragem que nós precisamos ter de causar rupturas, cortar cordões umbilicais de práticas da velha natureza, em troca daquilo que o Senhor já está para nos abençoar, já abençoando com a sua salvação e com uma mente regenerada e um coração agora que precisa estar disponível, buscando esta verdade absoluta presente nas palavras do Senhor. E meus irmãos, nós vamos então ver alguns princípios nesses 2 versos que nos ajudará, que ajudou a igreja de Corinto, eu tenho certeza, e que se aplica a nós hoje aqui. E este alerta é para os mais pequenos, os mais jovens aqui da plateia, do nosso público hoje aqui, aos mais experientes. Não existe super crente, mas existe crente bem orientado biblicamente, com seu coração quebrantado, com sua mente voltada ao Senhor. Certamente seremos vitoriosos na nossa trajetória. E esta é a nossa expectativa nesta noite. E podemos ver, irmãos, que no capítulo 4, verso 14 de 1 Coríntios, ele fala claramente que essas exortações não era para diminuí-los, não era para acabar com a igreja, para detonar com a fé das pessoas, de acusação, não. Era exatamente o contrário. Era para expor exatamente um amor e uma preocupação do próprio apóstolo, de fazê-los então compreender que a caminhada estava errada, estava na rota errada, e precisava haver de fato um conserto, um retorno às Escrituras, uma reforma naquela igreja. Mas irmãos, ao olharmos para este capítulo, nós podemos perceber nesses 2 versos que nós lemos, 13 e 14, como imperativos que o apóstolo Paulo escreveu. Não eram comandos apenas opcionais para aquela igreja, mas são demandas da parte do Espírito Santo para aqueles crentes. E o Senhor que inspirou pelo seu Santo Espírito o apóstolo Paulo para escrever com tamanha sabedoria, pôs então princípios de uma vida piedosa. E a vida piedosa, irmãos, é algo que precisa acontecer na nossa vida. A igreja precisa ser uma igreja piedosa. Os maridos aqui precisam ser homens piedosos. As mulheres aqui presentes precisam ser mulheres piedosas. Os nossos filhos precisam ser crianças e jovens e adolescentes piedosos. Isto nos levará, irmãos, a uma condição elevada de comunhão com Deus, de podermos vencer os obstáculos da nossa vida de uma forma muito mais leve. Queridos, olhando nesta direção, meus irmãos, do apóstolo Paulo aqui, ele então fixa-se neste final com uma abordagem interessante, porque desde o início da carta ele fala muito na negativa: não faça isso, não faça aquilo, não façam isso, não sejam assim, não façam, nas acusações e nas pontuações que eram necessárias serem feitas. Mas agora ele muda o seu discurso. Nestes conselhos finais, ele vai dizer o que é que se deve fazer. Se você olhar comigo no verso 13, nós vamos olhar os verbos que estão colocados aqui como agora afirmativos, positivos. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Há agora uma mudança na sua narrativa, há uma mudança agora no seu discurso, como aquilo que afirmativamente nós precisamos fazer e buscar. E meus irmãos, olhando então para este verso, ele começa então falando sobre um alerta. Fiquem alertas. Por que eu devo viver alerta? O que é ser alerta? O que é viver em constante vigilância? Isto, meus irmãos, por conta destes pontos aqui, que nós vamos ver como princípios norteadores de uma vida piedosa, quando eles são abandonados, nós vamos ver crentes fracos na fé. Vamos ver crentes caindo. Claro, eles não são super protegidos, super blindados. Somos pecadores, erramos e falhamos. Mas os conselhos que estão aqui presentes para aquela igreja e para nós hoje aqui
é que eu devo buscar sempre estar vigilante. A vigilância, este alerta importante, é a primeira do que o apóstolo Paulo destaca como conselhos importantes para aquela igreja. E estar alerta, irmãos, tem dois significados. Primeiro é este alerta físico. Eu preciso ter cuidado com a minha vida, com o meu corpo, com o que eu faço. Eu preciso estar alerta 100% em direção a isso. O segundo alerta é com as questões espirituais, com a minha fé, minhas crenças. O que é que eu nutro como relacionamento de vida com o Senhor, de que Ele é o meu Deus, o meu Senhor, e isto deve ter uma intrínseca relação com a minha vida material, com o que eu faço, com o que eu trabalho, onde eu estou, onde eu vivo. Ou seja, não há lacunas nesta equação, não há nenhum tipo de brechinha, não tem. Esta vigilância, ela precisa ser total e constante. E a palavra guardar, irmãos, ou a palavra estar alerta para que sejam guardadas, tem a ideia de ser algo de não estar inerte, desapercebido, inocente. As coisas estão acontecendo e a gente vai sendo levado pela onda. Onde amizades, elas têm um poder muito maior do que a influência bíblica, de fazer convites ou lançar propostas para que nós achemos que é tanta inocência, dá para fazer, vamos, a gente não tem problema não. E nesse não tem problema não, a gente relaxa na vigilância e depois estaremos tão envolvidos que vai ser um processo mais difícil retornar. Este alerta, irmãos, então, trata-se de uma vigilância, de acordar, de estar alerta. E esta expressão, ela é usada no Novo Testamento 22 vezes, com muitas referências aos cristãos. E nós devemos estar alertas. Precisamos desta vigilância. E a vida cristã, irmãos, deve ser essa vida de alerta mesmo. Pois nós temos que estar acordados, sempre de olhos abertos. Devemos entender, queridos, o que de fato está acontecendo ao nosso redor. O que é que está de fato norteando as nossas vidas? Quais são as tentativas de Satanás de poder se aproveitar de lacunas ou de pontos cegos da nossa história, para que depois nós não venhamos a naufragar? É este alerta, e o apóstolo Paulo, ele tem todo esse cuidado de, nesta afirmativa, avaliar de fato o que acontecia naquela igreja e o que o adversário ele começou a fazer dentro da igreja por uma falta de vigilância, porque os ensinamentos que foram dados à igreja foram desconsiderados, foram perdidos. Outros líderes da igreja começaram agora a ensinar coisas erradas. Havia um grupo gnóstico lá que não acreditava na morte e ressurreição de Jesus, e isso estava tomando espaço, tomando força. E a capacidade, Deus é quem nos dá, e nesta vigilância nós não chegarmos a dizer amém a qualquer coisa só porque tem o nome de Jesus. Epa, cuidado. Isso é em tudo, irmãos, na nossa vida. Precisamos ser criteriosos, exigentes. Precisamos ser um tanto quanto autocríticos daquilo que nós estamos fazendo. As nossas conversas, nossos relacionamentos, os nossos amigos, a rede social em que nós fazemos parte, e nos relacionamos e nos envolvemos. Nós precisamos, irmãos, perceber que aquela igreja, ela vacilou na vigilância. E 1 Coríntios 15, 34 diz: voltem à sobriedade. Está escrito no 1 Coríntios 15, 34: voltem à sobriedade, não pequem. É como se eles não estivessem sóbrios. Em outras palavras, como é que vocês admitem que coisas assim acontecessem? E eu não ensinei isso para vocês. E ninguém faz nada, está tudo bem, está tudo rolando aí, à solta e à direita. Como pode? É de fato, irmãos, o relaxamento de coisas que são importantes, que deveriam estar em constante vigilância, e nós simplesmente negociamos. Infelizmente, no nosso tempo, na nossa época, existem igrejas, irmãos, que fazem um desserviço ao Evangelho, onde tudo pode, tudo é besteira, o que aqui tem. E a pessoa chega num lugar onde tem um púlpito bíblico, aí entra em choque. Eita, aqui não dá para mim não. É um amigo, tu é doido. Poxa, não, meu amigo, não, eu gosto de outros negócios. E pronto, e ali vai levando, e o relativismo tem tomado conta. Falta de vigilância.
E queridos, o que de fato o apóstolo Paulo poderia apontar para nós, fazendo aqui uma teologia bíblica? O que de fato eu preciso estar vigilante? Certo, vigilante em muitas coisas, mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz, irmãos, para tomarmos cuidado com Satanás. 1 Pedro capítulo 5 e verso 8 diz: estejam vigilantes e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Os irmãos acham que isso é brincadeira? Isso aqui é mais sério do que qualquer outro assunto. Vive bramando ao nosso derredor, para na hora que pegar uma brechinha, nos atacar. E ele não brinca em serviço, ele ataca para destruir, para causar dano. Que Deus nos proteja, que sejamos vigilantes. A palavra de Deus diz, Marcos 14, 38, diz que nós devemos ter cuidado com a tentação, com as tentações que norteiam. Não flertem, irmãos, com tentação. Tentação não vem de Deus. O que vem de Deus são as provações, para nos provar a fé, para que a gente possa ser fortalecidos. As tentações vêm de Satanás, do nosso adversário. E eu não posso brincar com isso, porque Jesus disse em Marcos 14, 38, vigiai e orai, para não entreis em tentação. Para não entrais em tentação. Observe, queridos, que em Apocalipse 3, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz: cuidado com a apatia e a indiferença. Até nisto eu preciso estar ativo e ligado. A igreja de Sardes recebeu este recado de João, da parte de Deus, e ele diz: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Vigiem e fortaleça as coisas que permanecem. Um recado para a igreja de Sardes. Observe, irmãos, que um cristão pode simplesmente ficar preguiçoso, ele pode ficar autocontente, ele pode ficar apático, indiferente às coisas espirituais. Há um momento de louvor, há um momento de adorar, de ofertar, ele pode vir para cá e dizer assim: não vi nada demais, mas eu vim para ninguém dizer nada. Isso aqui não tem significado nenhum para mim. Está morno. Ele está morto e não percebe. E eu preciso vigiar isso. Eu preciso nutrir a minha semana, para que no culto solene eu possa estar aqui associado com esta adoração e com uma vida que o Senhor se agrada. E como vimos hoje de manhã, que não seja um peso para o Senhor. A palavra de Deus diz: cuidado com os falsos mestres. Cuidado, viu, com os gurus de internet. Cuidado com essa turminha dos likes, que gosta de massagear ego, que planta mentiras que a Bíblia nunca disse. Tenham cuidado com quem você está seguindo na internet. Não brinque com essas coisas, porque às vezes é uma doutrina errada. Aí você diz: isso fez todo sentido para mim. E aí daqui a pouco você está fora da igreja, fora do redil do Senhor. Você vai trocar aqui alimento sólido por espumas ao vento de alguém que não tem nada para oferecer, nem vida para oferecer, como um testemunho tem. Tenham cuidado, irmãos. Observe que 2 Timóteo 4, versos 3 a 5, diz: você precisa estar ciente dos falsos ensinamentos. Estas falsas doutrinas, mantenha a sua mente alerta. Recado do próprio Deus, o apóstolo Paulo escrevendo então a Timóteo. Meus irmãos, eu preciso ter cuidado. Não porque fulano tem uma retórica maravilhosa. Olha como a palavra desse pregador aqui X é uma bênção. Aí você vai olhar, aí é a história de ressignificar a Bíblia, de reformar, porque a Bíblia é antiga, não condiz mais com o tempo atual. E eu agora eu estou dizendo que aqui está errado, eu vou ter que ajeitar a Bíblia, repaginá-la. Como? E amém, 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 glória a Deus. Aí é que é bom, isso é que é certo, realmente. Irmãos, precisamos estar com os nossos olhos abertos. Mas, em quinto lugar, irmãos, precisamos estar alertas, irmãos, com a nossa oração. Devemos vigiar, irmãos, e orar, e saber o que está acontecendo, e nesta comunicação com o Senhor, assim como disse em 1 Pedro 4, verso 7. Em último lugar, irmãos, ficar atentos ao retorno de Cristo. Se a nossa vida aqui não tiver como
alvo, o retorno de Cristo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que aqui? Se o Maranata, ora vem Senhor Jesus, não tem valor nenhum para mim e eu estou vivendo, não, a minha vida aqui está ótima. Parece que é mais ou menos assim. Se Deus me der tudo que eu quero aqui, tranquilo. Eu posso até ver a possibilidade de ir para o inferno. Tem gente tão fixados, irmão, nas coisas aqui, nas coisas terrenas, nos sucessos que esta terra dá, que até desqualifica a redenção de Deus que foi ali realizada na cruz, pagando pelas nossas vidas, quando tudo aqui de fato um dia passará. Meus irmãos, precisamos estar alertas. Mas o apóstolo Paulo fala agora sobre permanecer firmes na fé. E meus irmãos, quando nós encontramos alguém que acredita em algo de forma veemente, é até de admirar, porque nós vivemos num tempo hoje de pessoas frágeis, fracas, não há firmeza, pessoas que não demonstram nenhum comprometimento com nada. No entanto, vivemos então este tempo nebuloso, esta nebulosidade represente na nossa vida, nas nossas relações, no nosso tempo de agora, diferente de algum tempo atrás, que a palavra de um homem valia muito mais do que qualquer documento. Quando eu era criança, eu ouvia muito isso dos idosos. Hoje, a pessoa diz algo aqui, quando chegar na porta ali, tudo já mudou, já está tudo diferente. Não se sustenta aquilo que diz, não há firmeza nenhuma. Não se sabe que evangelho é esse que se crê. E o apóstolo Paulo diz: permaneçam firmes na fé que vocês têm, na fé que foi nutrida, que foi dada a vocês pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E isto foi pregado, eu ensinei a vocês, permaneçam firmes no ensino da palavra, na fé que veio das Escrituras. E é esta afirmativa, irmãos, que é desafiadora, e as pessoas hoje vivem nesta incerteza das coisas, não há clareza, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, e parece que aquilo que é de convicção não é de fato uma convicção. Mas Paulo, irmãos, chama a atenção dos coríntios para uma firmeza àquela fé. Como tem sido difícil, irmãos, casamentos nesse tempo, porque homens não têm mais firmeza das coisas, mudam facilmente. Mulheres não têm firmeza nas coisas, mudam facilmente. A primeira neblina que der, já tudo modifica, muda tudo. Não se tem mais aquela firmeza como de antigamente. E na fé é dessa forma. Existem crentes, irmãos, que são profissionais em transitar nas igrejas. Passo um mês aqui, saio, vou um mês para outro lugar, saio, agora eu vou para aquela dali, saio, agora eu vou para outro canto e saio. Meu filho, onde é que você vai ser nutrido por qual? Isto não está certo, porque firmeza tem a ver com isso, com estabilidade, com crença, com decisão. Quando se decide algo pela palavra, eu estou decidido e é isso que vai ser, pronto, acabou. Mas tendo que fica voando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Foi que houve? Não, eu estou ainda aqui, estou vendo, e pronto. Pertence a qual igreja? Não tenho. Está tomando ceia aonde? Aonde eu chegar. Irmãos, isso não está correto. Precisamos definir não só essas questões práticas, mas questões da nossa fé. Aí assiste um culto, aí vem ao culto aqui, tem aqui um tipo de teologia. Agora eu vou para uma igreja lá não sei de onde, chega lá, desmancha tudo que nós estamos ensinando aqui pela Escritura. Porque lá eu acho isso, eu acho aquilo, é coach, é sei que lá. Uma pregação que não cita um texto bíblico, e quando cita, some do texto e nunca mais volta para ele. E a pessoa fica se alimentando de todo tipo de comida que se espalha pelo mundo. Irmãos, precisamos mudar isso. A palavra de Deus, ela está para nos ensinar. E era exatamente isso que estava acontecendo lá na igreja.
As pessoas estavam na igreja, mas estavam dando uma passeadazinha lá no templo pagão, lá em Corinto. As pessoas não sabiam ser. Paulo, e agora, como é? Eu posso comer o quê? Eu como ou não como? Não havia mais firmeza daquilo que tinha sido ensinado. Isto é danoso, é ruim. Isto nos traz prejuízos, como trouxe para a igreja de Corinto. Então que nós aqui, irmãos, hoje sejamos encorajados pelo Senhor, pela sua palavra, a termos convicção. Se há alguma área da nossa vida que está nesta condição, precisamos agir com firmeza e decidir e confiar no Senhor. E é assim que tem que ser, irmãos, porque a palavra de Deus nos fala desta forma. E Paulo então diz: permaneçam firmes na fé, ou seja, voltem-se para a autoridade da palavra de Deus, voltem. Vocês são pessoas de Cristo, que pertencem a Cristo, que creem na ressurreição do Senhor, retornem. E esta palavra, irmãos, sejam firmes ou permaneçam firmes, fala aqui em muitos textos bíblicos. Em Filipenses 4:1, permaneçam firmes em um só espírito, fala de unidade. Gálatas 5:1, permaneçam firmes na liberdade em Deus. Colossenses 4:12 diz: permaneçam firmes na vontade de Deus. Efésios 6, versos do 11 ao 14, permaneçam firmes contra Satanás. E aqui não tem negociação, não tem aproximar, é manter distância, é estar pensando nisso todos os dias. Eu gosto muito da expressão que diz: vida cristã não é um parque de diversões. Quem achar que é brincadeira, não se converteu. Vida cristã é uma vida desafiadora para todo mundo que é crente, de verdade. Porque a todo tempo nós estamos sendo tentados, persuadidos. Chega um, joga uma conversa, chega outro, joga outra conversa. Há quem diga que a Bíblia, ela contém só a palavra de Deus, não é a palavra de Deus toda. E a gente começa a embarcar nisso aqui e começa a dizer: rapaz, peraí, realmente isso aqui, não estou entendendo aqui não. E começa agora a querer achar erro na Bíblia. Isso começa a entrar como um veneno mortal e silencioso para acabar com a nossa fé. Meus irmãos, ele continua dizendo: mostrem coragem. Em algumas versões sejam corajosos. E nós podemos, irmãos, chamar isso de maduros. Sejam maduros, sejam amadurecidos. Esta palavra mostrar coragem é a coragem que é oriunda de uma fé madura, de uma fé consistente em Deus, na sua palavra. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20 diz: irmãos, ele diz: não sejam como crianças no entendimento. Ou seja, é alguém maduro, é alguém que sabe, que conhece a Deus e que busca conhecer a Deus. Porque quando eu busco conhecer a Deus, eu vou agora conhecer quem eu sou. E a gente vai descobrir que nós somos do tamanho de nada, pozinho, e que nós dependemos dele para todas as coisas, que ele é quem dá, quem tira, quem mata, quem faz viver. É ele que abre porta e que fecha a porta, ele cuida de tudo, soberanamente poderoso sobre todas as coisas. É o nosso Deus. A gente vai começar a descobrir isso e começar a ver isso com muita clareza. Mas o povo de Deus padece porque não conhece. Padece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Chamamento para nós, irmãos, de forma amorosa, o apóstolo Paulo escreve isso, para nos despertar, queridos, para que a gente possa olhar para o texto bíblico e perceber que às vezes nós somos um bando de bebês e não pode ser assim. Não pode, meus irmãos. E como é que eu vou agora comer alimento sólido? É quando nós mergulharmos nas Escrituras Sagradas, em uma vida de oração, de busca, de comunhão com os irmãos. Aí nós vamos começar a descobrir tudo isso, que qualquer ventozinho de doutrina, qualquer convitezinho jamais nos arrebatará das mãos do Senhor. É deixar de ser bebê na fé. Nós precisamos perceber, irmãos, que a palavra do apóstolo Paulo era exatamente isso. Vocês estão como crianças, 3 anos comigo caminhando para fundar a igreja. Eu vou embora para outra missão e agora recebo uma carta dessa.
dizendo o que está acontecendo e está tudo do mesmo jeito, tudo acomodado. O que está acontecendo? Cadê a maturidade? Vocês já eram para estar já lá na frente. E é esta imaturidade, irmãos, que se revela então em a coragem que nós precisamos ter. Porque bebê não tem coragem para as coisas sérias da vida. Bebê quer leite, bebê quer braço, quer colo, quer ser cuidado. E nós precisamos entrar na maturidade, precisamos caminhar nesta direção. Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O próprio apóstolo Paulo escreveu: pelo engano dos homens, que com sua astúcia enganam fraudulosamente. Eu preciso saber em quem eu creio, eu preciso amadurecer nisso, eu preciso buscar esta vida, irmãos, piedosa, que se coloca neste verso. E ele ainda diz: sejam fortes, ou sejam fortalecidos, na versão ARA, que é a melhor que tem nessa parte aqui. Porque de fato esta força não é de nós. Nós é que somos fortalecidos. É uma força que Deus nos capacita a ter, quando de fato eu estou firme na sua palavra. Aí nós iremos ser fortalecidos. E isto é algo, irmãos, que ele faz. É como Paulo disse em Efésios 6,10: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos, ou seja, o Senhor nos fortalece para nos usar nos seus propósitos, com vigor, com ação. E, queridos, é uma coragem que nós somos requeridos. E qual é a fonte disso? Percebam comigo que no Salmo 27, verso 14, na Almeida Corrigida Fiel, diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E nós precisamos desta força. Precisamos ser fortalecidos na força do poder do Senhor, para que nós sejamos aptos para a batalha. Quem é aquele, irmãos, que nos dá força, senão o Senhor? Pois a nós cabe então animar-se, como disse o salmista, e buscarmos na sua palavra, numa vida de oração, em um testemunho cristão. E testemunho cristão, irmãos, é uma coisa vergonhosa no meio desta geração. São pessoas que é uma vergonha para a vizinhança onde mora. Não é modelo de cristão, mesmo dizendo eu sou crente da igreja tal, mas o dia a dia é terrível. É como se trabalha num setor com muitas pessoas ou poucas, não independe. Isso não depende de quantidade de pessoas, mas que as pessoas precisam olhar para nós e dizer: essa proposta aqui não dá para aquela pessoa não, porque ele é crente, é fiel a Deus. Se eu for para lá, eu vou levar burdoada. É aquela pessoa que não tem negociação, não tem ajeitadinho. E não é por uma religiosidade não, irmãos, é por convicção. É pela força do poder de Deus. É uma expressão de comprometimento, de uma vida piedosa que agrada ao Senhor. É nesse modelo, irmãos, que o verso 14 então fecha essa questão, quando o apóstolo Paulo diz: seja amoroso, ou façam todas as coisas com amor. Porque se eu não amar, não vai acontecer. Os irmãos entendem a evangelização lá no sertão que vai ter agora em janeiro. Se nós não amarmos aquilo ali que a gente faz, se nós não amarmos as vidas que estão lá sedentas, escravizadas pela idolatria, eu nunca, eu vou sair da minha casa, pagar uma inscrição, entrar dentro de um ônibus, passar 9 dias lá no sol quente de arrepiar. Que eu espero em Deus que de noite lá faça um friozinho. Não tem ar-condicionado, dormindo no chão. E de manhã, todos os dias, todo mundo em pé na hora certa, tomar aquele cafezinho e começar a programação. E de tarde, evangelização de porta em porta. Lá tem, irmãos, 347 residências que precisam ser visitadas. Mas se eu não amar, eu vou? Se eu não tiver amor por isso, eu não vou nunca.
jamais eu irei. E aí é onde está o grande desafio. Se eu não amar a Deus, já era. E ele diz: façam tudo com amor. E fazer tudo com amor, irmãos, é muito amplo. Quando ele diz: façam todas as coisas. O que é todas? Não é um pedaço, uma parte, é tudo. Então, se é para trocar a fralda do bebê em casa, você que já tem seu menininho novinho e as que vai nascer, que estão grávidas, eu tenho que fazer com amor. Se é para varrer, eu faço com amor. Se é para lavar o banheiro, eu faço com amor. Agradecendo a Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma vassoura e eu tenho o que varrer. A gente nunca pensa nisso. Oh, meu Deus, como dá trabalho. Esse menino dá muito trabalho. Mas ele é uma herança do Senhor, que confiou as suas mãos para cuidar. É ajeitar as cadeiras aqui com amor. É tocar um instrumento e cantar um louvor com a igreja com amor. É abrir e fechar a porta com amor. É dirigindo no trânsito com amor. É o cara xingando e você: oh, Senhor, abençoa aquele que não está entendendo. E não ir revidar, dizer as coisas aí. Faça com amor. Fazei todas as coisas. É todas as coisas. Tudo com amor. Vai pentear o cabelo do filho? Pinte direitinho, com amor. Ensinar tarefa é uma coisa chata. Faça com amor. E tudo isso, irmãos, vai ser diferente. Quando nós cultivarmos uma vida piedosa, nós vamos compreender a grandiosidade daquilo que nós fazemos, daquilo que o Senhor nos impeliu a fazer. E, meus irmãos, olhando então para este amor, né, que nos encoraja de forma tão persuasiva, fazer todas as coisas com amor, irmãos, é ser amorosos. Este é um ponto importantíssimo. Há quem diga ser o pêndulo das nossas crenças, é o amor. Porque eu posso ter toda a estrutura, ter tudo isso, se eu não tiver amor, não adiantará. Queridos, coragem inabalável, amor infalível, eles têm de vir lado a lado. Eu tenho que amar e tenho que ter firmeza. Muito amor e pouca firmeza. Ah, eu amo, mas eu não tenho firmeza. Vai acabar em sentimentalismo. Ah, eu tenho firmeza, mas eu tenho pouco amor. Vai terminar no tipo de alguém que tem uma boa teologia às vezes, um bom conhecimento da palavra, mas é uma teologia capenga, limitada e infrutífera. Eu preciso entender que amor e firmeza precisam andar juntos. Eu tenho que viver esta firmeza pela convicção do amor que o próprio Deus derramou sobre a minha vida. E isso deve andar juntinhos. Entendendo isso, irmãos, tem de ser os dois. Pois sem amor de nada valerá, disse o apóstolo Paulo no capítulo 13. Se eu não tiver amor, nada vai ter valor. Não vai servir de nada. Então eu preciso amar. Eu preciso deste amor. E aí, meus irmãos, por amor, queremos dizer simplesmente serviço abnegado para com aquele que precisa ou com o próximo. Só isso. Isso não é emoção, mas é um sentimento, é um ato, é uma decisão de amar, um ato de serviço a Deus e de serviço ao meu irmão. Aí eu amo. Olhando, irmãos, o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A maneira como ele os amou foi lavar os pés dos seus discípulos. Foi isso. Quantos de nós aqui estamos dispostos a lavar o pé daquele que talvez a gente não tenha um bom relacionamento assim tão próximo? É fácil? Havia um traidor naquele meio e Jesus lavou o pé dele. Jesus sabia tudo, mas ali ele se fez servo. Naquele ato ele demonstrou ali o formato perfeito do que de fato é amor. E, meus irmãos, para concluir a nossa reflexão desta noite, o louvor vai cantar, acredito? É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: agora ouçam.
estar alerta, firme, maduro, forte e amoroso são os princípios para uma vida piedosa. São esses princípios. Esses nomes, essas palavras precisariam estar numa cartolina colada lá na geladeira, para todo dia eu ver aquilo ali e saber como é que deve ser. Para que isso fosse de fato o cardápio de uma nutrição para a minha fé, para a nossa fé, para a nossa realidade. E meus queridos, se há alguém em nós aqui hoje, aqui no nosso meio, que está vivendo uma vida espiritual inerte, acorde-se, volte-se para o Senhor, desperte do seu sono espiritual. Se há entre nós aqui alguém que vive numa imaturidade, que as decisões é uma tristeza uma atrás da outra, volte-se para o Senhor, busque respostas na palavra. A palavra de Deus lhe auxiliará, lhe ajudará. Pare de decidir por conta própria, desassociado daquilo que Deus ele deseja para o seu coração. Se há entre nós aqui, irmãos, alguém fraco na fé, o antídoto, palavra e oração e comunhão, esteja nos cultos, porque nós aquecemos o coração uns dos outros quando nós estamos juntos em um mesmo objetivo. Se não fosse assim, para que igreja? Para que Jesus fundar a sua igreja? Ainda prometer que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Eu preciso entender que a igreja é a noiva do Cordeiro e que eu amo a noiva e amo o noivo. Não adianta querer amar o noivo e desprezar a noiva, não. Está no pacote. Tem que orar nesta direção. Amar o noivo e amar a noiva, que eu faço parte. Eu amo essa igreja. Deus nos colocou aqui e colocou vocês aqui, e nós precisamos compreender a grandiosidade deste movimento de Deus na nossa história, com propósitos específicos para cada um de nós. Se há alguém aqui, queridos, no nosso meio, que desconhece o que é de fato o amor, na intensidade que o apóstolo Paulo falou aqui, mergulhe nas Escrituras. Comece a praticar em casa, com atos de serviço. O serviço mais ruim de uma casa, você sabe qual é? Escolha ele para você começar. Escolha esse serviço. Ajude a sua mãe, ajude o seu pai. Auxilie sua esposa, auxilie seu marido nas tarefas. E a gente vai começar a praticar isso. Inicialmente é assim, depois esse amor vai se delatar ainda mais. Mas fique com a Bíbliazinha de lado, nutrindo o coração com a palavra de Deus e com a oração dependente nele. E meus irmãos, esse texto de hoje nos convida então a mudar de direção das coisas da nossa vida particular, pessoal, que só Deus é quem sabe intimamente o que cada um de nós aqui estamos pensando ou vivendo nesse momento. Precisamos, irmãos, crer que nós podemos dar o primeiro passo. O primeiro passo seria reconhecer, talvez, que nós estamos cansados das nossas cargas pelo acúmulo ocasionado pela falta desta realidade citada nesses dois versos. Eu sou fraco, eu não amo, eu não tenho coragem, não tenho firmeza. Para mim tudo está bom, tudo está a mesma coisa. É um convite a voltarmos. É o próprio amor de Cristo, irmãos, que nos compele. Que possamos então andar de uma maneira digna do seu chamado. Nunca, irmãos, nós deveríamos desejar parecer exatamente com o mundo. Existe uma tentativa terrível de hábitos, costumes, palavras, formas de ser, tudo parecido com o que o mundo lá fora, no desmantelo, vive. Não queiramos isso. Não queiramos ser parecidos com o mundo. Nós somos parecidos com o Senhor. Devemos refletir Cristo. O exalar do perfume de Cristo tem que ser exalado pelas nossas vidas. O sal da panela deve ser a nossa fé, o nosso testemunho. Não pode, irmão, ser diferente. E nós que estamos aqui justamente para isso, para ser sal, para ser luz. Ah, pastor, mas é muito desafiador.
e é desafiador mesmo. O Senhor disse: no mundo, o mundo jaz no maligno, meu filho, e tereis aflições. Não tem conversinha não, é isso aí mesmo. Mas tem de bom ânimo, viu? Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci. E é pela vitória do Senhor lá naquela cruz que nos garante a vida eterna e uma trajetória exitosa até o último dia. Queridos, podemos, irmãos, ser tudo o que Deus nos chama para ser. O quê? Permanecer firmes, sermos fortalecidos, vivermos conscientes desta maturidade a ser buscada, andar em amor, termos coragem, pois isso no final é que importa. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar e passar para o louvor cantar.